acompanha o canal Retronet. Antes de começar o vídeo dessa semana, eu quero lembrar para vocês que pode ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, futuramente Snap também, né? Para dar seus comentários, suas opiniões, sugestões sobre os próximos temas, que até hoje não tivemos nenhuma. Podem ir lá comentar, que aceitaremos com todo prazer. Bom, hoje vamos falar de desenho que para mim foi muito bom, que tem como tema um grande astro do cinema chamado Jack Chan. Acho que vocês vão saber que eu vou falar das aventuras de Jack Chan. Bom galera, o desenho das aventuras de Jack Chan foi uma série produzida pela Warner Bros. Foi exibida entre 2000 e 2005. Aqui no Brasil, foi exibido pela nossa querida e saudosa TV Globinho, que hoje já não existe mais. O desenho se passa na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Então, claro que o nosso astro, que tem o principal, é o Jack Chan. Fala, não me diga! O Jack Chan, no desenho, vive um arqueólogo. E Jack Chan descobre os talismãs mágicos de Chengdu. Chengdu era um dragão que fazia parte dos outros demônios que dominavam o mundo antigo. Um feitiço foi lançado sobre esse vilão chamado Chengdu, na verdade é um dragão, e um bruxo antigo lançou um feitiço sobre ele que tirou seus poderes em forma de 12 talismãs mágicos. Símbolos remetem aos zodíacos chineses, que é cobra, galo, cachorro, coelho, rato, cavalo, ovelha, porco, macaco, touro, cachorro e no primeiro episódio, caso vocês não se lembram, já vai começar com a aparição de um talismã, que é o talismã do galo, que é a mão negra que vai atrás para recuperar o talismã do galo, que é um dos 12 talismãs do zodíaco chinês que tem os poderes que foi retirado de Chengdu. Vou lembrar para vocês, Chengdu, para voltar à sua forma viva, ele precisa dos 12 talismãs reunidos. E cada dia o Jack Chan vai descobrir o talismã e a mão negra, os bandidos da mão negra, vão tentar impedi-lo recuperando os talismãs para Chengdu. A mão negra era Valmont, que era o líder, Watson, Finn e Shu. E logo também vai aparecer o Toru, que é aquele lutador de sumô, e mais tarde vai aparecer o Rockfu, aquele doidão lá que fala punho de tigre, punho de não sei o que, aquele doidão lá. E nessa primeira temporada também vai aparecer os novos personagens que são El Toro, que ele usava o talismã do touro, é o lutador mexicano, mascarado, que detesta que as pessoas toquem na sua máscara, né? Do desenho vai perceber que ele odeia, que pode falar de tudo, menos a sua máscara. E também tem a super lada chamada Viper, que usava o talismã da serpente, o talismã da invisibilidade. Quando o Chengdu finalmente consegue os talismãs mágicos, os outros talismãs, que a mão negra recupera para ele, ele volta à sua forma viva. Quando o Chengdu recuperou seus poderes, deixou a ser estátua, aquela estátua lá redonda, ele voltou para a China, porque no passado, quando o bruxo tirou seus poderes, fomos 2 talismãs, ele jurou vingança para todo o continente asiático. Jurou conjurar dragões para aterrorizar todo o continente asiático. Mas como sempre, o nosso herói, Jack Chan. E tem uns personagens também que eu não falei, que são importantes, como o Capitão Black, líder da seção 13, e também tem o Tio, que é uma espécie de bruxo, mas na primeira temporada ele vai ficar meio apagadinho, mas na segunda pra lá ele vai aparecer sempre, porque Jack Chan também vai precisar muito dos conhecimentos dele. Sem contar que eu também era um vendedor da loja, de uma loja de antiguidades, e também era um bruxo, um mago do bem. E também tem, não pode deixar de falar, se você ouvir Jade, aquela nanica baixinha que sempre armava confusão, ok? Quando Chengdu voltou para a China e tentou conjurar os dragões, Jack Chan, o tio, que na verdade, ele que é o cérebro de tudo por trás dessas coisas mágicas, ele vai nas inscrições que dizem onde é o castelo de Chengdu. E lá nesse castelo de Chengdu, que Jack Chan tira todos os poderes do Chengdu. Por quê? Alguns talismãs fornecem energia para Chengdu. No caso do talismã do rato, se ele tirar o talismã do rato, para quem não se lembra o poder do talismã do rato, é aquele talismã que dá imobilidade ao imóvel, dá vida a objetos inanimados. Se tirar o talismã do rato, ele volta a ser pedra. E foi isso que aconteceu. Jack Chan retirou o talismã do rato de Chengdu e ele voltou a ser estátua. Mas como sempre, tem uma pessoa para intrometer no meio, a Jade, a nossa pequena Jade, vai lá e ameaça Chengdu. Mas quando ela vai achando que é o talismã do rato,
é o talismã do dragão, que é o talismã da combustão. Explodiu Shendu, transformando ele em espíritos. Bom, galera, após Shendu ter recuperado seus poderes através dos talismãs, recuperado e Jackie Chan ter tomado de volta, agora sim vem a parte dos portais dos demônios. E também os personagens vão ter mais participação, como o tio, o próprio tio do Jackie Chan, que até então na primeira não tinha mais participação. E também vamos ter mais participação do Toru, que vai passar para o lado do bem agora. Vai juntar a equipe J, que vão formar na segunda temporada, que é essa que eu vou falar agora. Bom, quando Jade destruiu Shendu e ele voltou a ser espírito, ele poderia vagar para o mundo dos demônios, que é outro mundo paralelo, e o mundo nosso, o mundo físico. Como antigamente Shendu fazia parte dos outros demônios, feiticeiros demônios que dominavam o mundo antigo, surgiram também na atividade que o tio foi contado pelo tio, eles foram banidos pelos imortais, que são os heróis lendários da China antiga. Os demônios eram o Shendu, que é o demônio do fogo, o Shihu, que é o demônio do céu, o Taikui, que é o demônio da terra, a Bait, que é o demônio da água, Okon, o demônio da montanha, Chenzu, o demônio do Okon, o demônio da montanha, Chenzu, o demônio do trovão, Xingu, o demônio e Solon, o demônio da lua. Bom, mas para abrir esses portais, Shendu precisaria vir para o lado de fora, que é o lado nosso, para abrir daqui de fora, para libertar os seus irmãos demônios. Para isso, ele veio e ia tomar o corpo, como ele é um espírito, ele podia tomar o corpo de alguém. Então ele ia tomar o corpo de Jackie Chan, que era o mais óbvio, né? Mas uma coisa deu errado, que ele acabou tomando o corpo de Valmont, líder da Mão Negra. É como sempre, a Mão Negra acaba sempre sendo empregado de alguém. Então, começa a busca pelos portais dos demônios. E esses portais só poderiam ser abertos pela uma caixa Panku, que era uma caixa criada pelos imortais, que continha magia do bem, que Shendu não podia tocar. Então, começou a abrir os portais dos demônios. Cada dia abriu um portal, em cada lugar do mundo. Até que então, chegou o último portal, que era o portal do demônio da água, que era em Roma. Então, lutaram contra esse demônio e Jade acidentalmente acabou indo parar no mundo dos demônios, quando eles prenderam a demônia Bart, que é a demônio da água. Eles perceberam que esses demônios queriam sair de qualquer maneira. Eles queriam sair de qualquer maneira. Eles perceberam que ainda faltava um portal, que era o portal pertencente a Shendu, que não tinha sido fechado ainda. Então, Jade tinha que sair através dele, porque ela estava presa lá. Ela tinha que sair de qualquer maneira através desse portal. Então o tio avisou para ela que ela poderia sair quando ela tinha que encontrar esse oitavo portal. Então foi o que aconteceu. O Shendu, o tio conseguiu trancar Shendu dentro do mundo, de volta ao mundo dos demônios, e Jade voltou para o nosso mundo. Bom, após Jackie Chan, seu tio e toda a equipe de ter fechado todos os portais dos demônios, vai começar uma nova saga, que é a saga dos talismãs, porém agora os talismãs têm vida. Isso por quê? Lembra o tio tem um inimigo chamado Da Wong, aquele inimigo bruxo do Chi do mal. E ele quer todos os poderes dos talismãs de Shendu. O que acontece? Ele vai até a seção 13 roubar os talismãs, porque os talismãs ficam guardados na seção 13. Então, acontece uma confusão lá e o Jackie Chan acaba explodindo os talismãs. Isso porque a Mão Negra também ia roubá-los, todos na mesma hora. Então, aconteceu uma confusão lá e Jackie acabou explodindo os talismãs. Como os talismãs são objetos mágicos, o que podia ser destruído era só os talismãs físicos. Os poderes mágicos dos talismãs não podem ser destruídos, fazendo assim os poderes ir direto para os seus donos, ou seja, os 12 símbolos dos animais zodíacos chineses. E algum deles, descendentes dos animais, iam receber os poderes. E começou essa busca. E o tio também acaba prendendo os lacaios do Daomo, que é o Gan, Shui, aqueles guerreiros mágicos que o Daomo sempre chama. É Gan, Gan e Shui, que é aqueles seres mágicos que aparecem quando ele chama as palavras mágicas. Então o tio vai prender eles na onda. Imagine de novo quem vai ser os guerreiros da ONG, os 3 patetinhas da Mão Negra, o Finn, o Watsu e o Shun.
os três de novo, para variar, né? Vai ser de novo lacaio de alguém. Esse cara agora de Dawong. Dawong vai transformar eles em guerreiros do mal. Então começa a busca por esses talismãs. E o Dawong consegue ficar com dois poderes mágicos, que são o porco e o galo, que é o talismã da levitação e dos raios que soltam o calor dos olhos. E mais nessa temporada também, mais nesse meio, tem alguns animais que não existem mais, ou seja, o dragão. Como o dragão não existe, o poder de combustão, que é o pertencente ao talismã do dragão, ele fica perdido para sempre, porque não existe dragão. O dragão que existia era o Shendu, e ele estava preso em outra dimensão. Então, o Dawong pega e traz o Shendu de volta à vida, para que o poder da combustão renasça novamente. E foi o que ele fez, mas acontece que Shendu é um traidor, ele acaba traindo Dawong e Wong, pegando o poder do talismã do dragão, e ele captura do porco e do galo, ficando assim mais forte e usando os poderes para capturar os outros animais e retirar os poderes dos talismãs. Mas graças ao nosso querido titio, né, como eu falo que o titio é a alma de tudo, ele que é o cérebro lá por trás de toda a operação, o tio vai e lança novamente o feitiço que foi lançado há bilhões de anos atrás, que transformou o Shendu em pedra, retirando seus poderes em forma de 12 novos talismãs. E assim os talismãs voltam, os poderes dos animais voltam a ser talismãs novamente. Após recuperar todos os talismãs, retirar os talismãs do Shendu, agora aparece um novo inimigo, que é uma máscara chamada Tarakudo, que é o rei e líder dos Shadokans. E que, para quem não sabe, Uni é um nome dado a umas máscaras japonesas, chamadas de Uni. Caso você se lembra, esses Shadokans eles aparecem em outras temporadas, porém não tem muita importância, sendo assim uma comunidade por Shendu. Bom, mas esses Shadokans tem um general chamado, um líder, aliás, chamado Shadokan, que é aquela máscara zona vermelha, correto? E ele vai renascer após, né, Dawong ser preso com a mão negra. Ele está lá fazendo um feitiçozinho para controlar os Shadokans, mas algo de errado. Por quê? Ele acaba libertando Tarakudo. Para relembrar, quem pode controlar os Shadokans são só pessoas chinesas. Tipo, Shendu era chinês e Dawong era chinês. São pessoas chinesas que podem controlar o Shadokan. Então, como o Shadokan, o Tarakudo apareceu, ele precisava de encontrar as máscaras Uni. O que são as máscaras Uni? As máscaras Uni foram máscaras criadas pelos magos de Bonshi antigo e aprisionou os novos generais Shadokans em forma de 9 máscaras. Então espalhou por cada canto do planeta, colocaram elas bem longe umas das outras em cada canto do planeta. E elas não podiam ficar juntas, mas tem um porquê elas não podiam ficar juntas. Tem uma macumbazinha aí. Tarakudo começou a busca pelas máscaras e cada vez colocava as máscaras em uma pessoa e fazia eles invocar os seus Shadokans. Mas mesmo assim, como sempre, a mão negra com certeza estava nesse meio, sempre estão no meio, né? Então, houve lá ele colocou as máscaras em várias pessoas, principalmente na mão negra, e acidentalmente elas foram caindo em outras. Como por exemplo no Paco, que é o protegido de El Toro, e também no cachorro, que era aquele cachorro que tinha o poder da imortalidade, que é o poder do talismã, imortalidade Shendu, e também em do Capitão Black, e também, mais nessa temporada também apareceu o filho de Drago, Shendu. Mas sim, foi só uma temporadazinha que ele veio do futuro junto com a Jade do futuro também. Mas isso é só uma remenda para outra temporada. Então, quando chegou na última máscara, Jack Chan, óbvio, não leu a lenda lá que falava que elas não poderiam ficar todas juntas. E também, e Tarakudo também tinha um ponto fraco, que até então era a cebola. Ele não gostava de cebola. E Toru tinha medo das máscaras Uni. Um homem daquele tamanho com medo das máscaras Uni. Então, quando Jack Chan e sua equipe capturaram as 9 máscaras, colocaram elas juntas. Isso porque não podiam. Por quê? Quando as 9 máscaras estão juntas, os generais Shadokans, eles criam um corpo, ou seja, as máscaras que eles aprisionariam quebram e voltam eles ao corpo normal. Ou seja, não precisa mais de hospedeiros para invocar seus Shadokans. Como eu sempre falo, o tio é o cérebro de tudo, o tio ali sempre está pesquisando tudo, o tio é bem esperto. O tio descobriu, e através, para achar essas máscaras, tinha um grupo de cartas chamadas cartas
Hanafuda, que era aquelas cartas que mostravam o local onde a máscara estava, a máscara onde estava, a poção de remoção. Então o tio descobriu que o Taracudo também tinha uma máscara, esperto de Taracudo, ou seja, um mago criou a máscara dele e antes deles usarem nele, ele pegou a máscara e escondeu. Aonde que ele escondeu? No Reino das Sombras. A quem não se lembra, o tio deixa bem claro lá que tudo que remete à sombra vá para o Reino das Sombras. Então, após se reunir da equipe J, o tio pega e coloca o Mando Toru para o Reino das Sombras, para pegar a máscara de Taracudo. Então ele pega, e o tio pega e faz a poção, e ele volta a ter corpo. Por quê? Para funcionar, ele tem que ter o próprio corpo dele, para colocar a máscara nele. Então a equipe J pega, acaba colocando, e todos os generais Oni e seus Shadowkans voltam todos, ficam todos presos dentro da máscara de Taracudo, encerrando assim a 4ª temporada. Após ser derrotado Taracudo e seus generais Shadowkans, agora é a vez do filho de Shendu, o Drago, que eu falei que tinha aparecido na 3ª temporada, que até então são um episódio lá para resgatar os dentes de dragão que ele faria o Shendu voltar à vida também. Bom, como eu falei com vocês que os guerreiros imortais antes usavam relíquias, os objetos para vender os demônios, esses objetos ficavam aqui na Terra. Então, eles prenderam o demônio, não o poder do demônio em si. Ou seja, o Chi dos demônios, galera, Chi, para quem não entende, é energia de um ser, entendeu? Não é essa coisa mágica, todo ser vivo tem um Chi. Essa energia desses demônios, esse Chi do demônio, ficaram presos às relíquias imortais, que eram o Chuchu, moleque, castanhola, era um tambor, na verdade era baqueta, e uma flor de lótus e uma espada. E essas relíquias ficaram aqui no nosso mundo, até então, sem ninguém usá-las. Mas o filho de Shendu, o Drago, que é esperto, pega e volta querendo essas relíquias. Então, novamente, começa essa caça às relíquias imortais. E como sempre, a nossa equipe J e Jack Chan, junto com seu tio e a Jade, acaba interrompendo os planos de Dragon também, assim como nas outras temporadas dos outros vilões. Primeiro, como eu disse a da Mão Negra, os 3 patetinhas, Vato e Shu, vão ser lacaios de Dragon. Mas dessa vez o Dragon vai ser esperto, eles vão ser lacaios de Dragon por um dia só, porque Dragon não quer eles mais. Então aparecem novos 6 lacaios do Dragon, que eram os que já tinham aparecido nas outras temporadas atrás. Eram aqueles 3. Ice, a Ice, DJ Fierce e MC Cobra, que são os 3 lacaios de Dragon. Vão dar para eles os poderes dos dragões, que são velocidade de dragão, fogo de dragão e força de dragão. E eles vão ajudar o Dragon a recuperar essas relíquias imortais. Então eles recuperam algumas e o tio vai lá com a sua objeto, seu equipamento, aparelhozinho que ele faz, o tio sempre com as suas bugigangazinhas, então que recupera o X dos demônios. E guarda lá na seção 13. Mas aqui no último episódio, o Dragon captura Jack Chan, Capitão Black e o tio, forçando a Jade a levar todas as relíquias imortais, todos os X dos demônios, que são presos nelas. Então ele consegue recuperar todos os X dos demônios. E o tio, como eu falo, o tio é sempre esperto. Por quê? Como ele viu que o Dragon recuperou todas as relíquias dos demônios, ele ficou com o X dos demônios, ele pega e liberta Shendu. Shendu é o pai de Dragon. Nada para dar um jeito no filho do que o próprio pai. E ele pega, faz uma poção de remoção lá, uma poção, e prende Dragon com talismãs, porque os talismãs renovou as energias de Shendu para ele lutar com o Dragon. Então, a galera, e também tem um serzinho que eu não falei dele, que também ajuda muito o Jack Chan nos episódios, que é o Veralce, que é o bichinho da Jade. É aquele bichinho que a Jade coloca o talismã do rato, que o rato dá imobilidade imóvel e ele cria vida. Então, quando o tio joga os talismãs lá no Toru e Shendu, claro, ele perde essas energias. Então o tio faz uma super poção de remoção, removendo o Drago com o X dos demônios e Shendu com os talismãs para o mundo, para outro mundo, para os mundos dos demônios, encerrando assim as 5 temporadas. Apesar do desenho do Jack Chan, ele inspirou nele mesmo,
ele não usou a própria voz para dublar seu próprio personagem. O seu próprio personagem foi dublado por James Tsai. E a sua sobrinha Jade, que é a sobrinha dele no desenho, ela sim foi dublada por sua própria sobrinha, chamada Stacy Chan. Galerinha, sabe um dos portões mais famosos do desenho do Aventura de Jack Chan? É aquela frase do tipo que quer dizer o Mobu é Faizal, que quer dizer espíritos, demônios, fantasmas, monstros saiam rapidamente. Bom, galerinha, agora chegou aquela hora que eu adoro, que é a parte dos dubladores. Quem dublou o Jack Chan foi dublado pelo Wendell Bezerra, que também já dublou outro famoso, que é o Goku. E também quem dublou o tio foi o Gileno Santoro. A Jade foi dublada por Jussara Marques. Depois, na segunda temporada, passou a ser dublada por Priscila Concepción. E o Toru, o lutador sumo, foi dublado por Antônio Moreno. Curtiu o vídeo de hoje? Vai lá, clique em gostei. Se não gostou também, clique em gostei também, para estar ajudando o nosso canal. Como sempre falei, pessoal, vai lá, curte, comenta com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, pai, tio, cachorro, sobrinha, avó, para estar divulgando nosso canalzinho que tá indo, aos pouquinhos estamos indo, mas precisamos da sua ajuda. Beijo, pessoal, até o próximo vídeo.